Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã, ouvintes da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Adélcio Ferreira, sou pastor das Igrejas Batista da Provisão, aqui no sul de Minas. Hoje eu quero falar com você acerca de algo muito importante para o seu ministério. Você que é um irmão, uma irmã que almeja o episcopado. A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, se alguém almeja o episcopado, uma excelente obra almeja. Paulo, ele classifica o episcopado para alguém que é chamado para o tal, vocacionado para o tal. Hoje, conversando com alguns líderes, nós avaliamos a questão do pastor se envolver com a política. O pastor ser, por exemplo, um pastor de igreja e um prefeito, um pastor de igreja e um deputado, um senador, até um presidente da República. Eu tenho alguns textos em nosso site que falam acerca da incompatibilidade desses dois ministérios. Primeiro, que a vocação de Deus, ela é algo além do nosso pensamento, porque Deus não erra em seus preceitos. Quando Ele diz que alguém é chamado ao ministério, é vocacionado ao ministério, Ele não quer dizer que esse alguém é chamado, é vocacionado ao ministério e à política, porque são questões incompatíveis. Um pastor de igreja, ele tem uma grande responsabilidade, primeiro para com Deus, depois para com as ovelhas do rebanho que Deus coloca ali em suas mãos. Nós vemos que alguns argumentos para que um pastor seja um político são até retirados da Bíblia e são lembrados nos termos de José, Daniel, mas alguns, por não ter o conhecimento até da palavra de Deus, aceitam e acatam as instruções de certos líderes que eles estão sendo vocacionados também por Deus à política, por causa desses exemplos. Só que esses exemplos, eles têm que ser levados ao contexto histórico, cultural e teológico da época e também político. Nós vemos que a palavra de Daniel, a palavra de José e de alguns outros era única, não havia nenhuma contestação, era um ponto de contato de Deus na nação, por isso Deus os exaltou sobre os líderes, sobre os políticos que exerciam direito naquela nação. Não tem nada a ver com a vocação de um pastor vocacionado ao ministério, Deus também o colocar na política. Eu acredito e adotamos para as nossas igrejas que o membro de igreja, aquele que de uma certa maneira não tem aspiração ao ministério, ele é apenas um servo de Cristo, ele sim, este é capaz de ser vocacionado por Deus a ser um bom político. Agora, um pastor, ele precisa escolher. Ou ele é um bom pastor, ou ele é um bom político. Esta é a norma do nosso ministério. É uma questão que tratamos até pessoalmente com nossos líderes. Porque toda essa ideia de que Deus os tem chamado para o ministério, quero dizer aqui alguns pastores, estão motivados pelo interesse ao salário, ao dinheiro, às coisas que irão se beneficiar dentro do ministério secular. Se for vocação à política, por que então almejam os salários? Como um pastor, ele serve a Deus como um pastor que é vocacionado, aí eu estou falando de pastores vocacionados, chamados por Deus, eles servem a Deus e a igreja gratuitamente. Por quê? Porque é uma vocação de Deus para eles. Muitos pastores precisam rever a sua vocação. Uma coisa ou outra é o que nós cremos, é o que nós acreditamos. Precisamos dos políticos na nossa nação? Claro, é o ministério deles. Mas política é política.
ministério pastoral é ministério pastoral. Amém? Essa é a minha posição e é a posição das nossas igrejas. Não fica vetado a todos, mas ao cargo ministerial existe uma escolha. Para ser um pastor da Igreja Batista da Provisão, do Ministério Batista da Provisão, ele não pode, não deve ser um político. As duas coisas não tem como fazer. Ou você vai cuidar bem das coisas de Deus, ou você vai cuidar bem da política. Vocação é uma só. Não existe pessoas com duas vocações. Existem pessoas com dons diversos, mas vocação e chamado, não. Ou você é um pastor, ou você é um político. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Fique na paz, tenha um bom dia, em nome de Jesus.